gente que fala, por exemplo, não pega muito no colo porque senão vai ficar não sei o quê. Não, tem que pegar no colo porque senão vai não sei. Então, tipo, de todo lado vem opinião para aquela mãe E principalmente que... esse conflito geracional. Porque a geração, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, elas não tinham o conhecimento que a gente tem. Então, eles criavam muitos filhos, que às vezes eu ouço, mas eu criei 8, eles estão todos saudáveis e não tinha essas frescuras, né? Frescuras que eles chamam validação emocional, respeito pela criança, ouvir a criança enquanto um sujeito, um indivíduo. E aí, não é uma crítica à forma como foi feita, mas foi feito porque os recursos que eles tinham naquela época eram aqueles. Hoje a gente já estudou, né? A gente tem outras ferramentas e a gente já entendeu que quanto mais afeto e amor uma criança receber, um adulto mais seguro ela vai ser. Então essa coisa de excesso de colo, isso não existe. Né? Não existe excesso de colo. Tudo que você puder dar de afeto e segurança para o seu filho vai ser funcional na vida dele. É diferente de falta de limite, de regra, quando é uma criança, né? Não um bebê. É muito importante regras e limites, mas que eles sejam comunicados para a criança de uma forma afetuosa, com gentileza, em que a criança seja respeitada, seja validada. Porque hoje a gente entende que o objetivo na nossa relação com os filhos não é obediência. Antigamente era, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o que aconteceu com essa geração que era tão obediente? A gente tem muitas pessoas hoje, adultas, que não conseguem comunicar o que elas querem, que fazem tudo pelos outros sem avaliar se elas têm condições, que têm pouca autonomia muitas vezes, porque elas nunca tiveram espaço para falar sobre o que elas pensavam, o que elas sentiam. Então, dar isso para a criança, ensinar sobre emoções para a criança e para ela perceber o mundo dessa forma, sem dúvida alguma é o caminho mais efetivo. Mas por que muitos pais não fazem isso e não concordam e acreditam que tem que punir, que tem que castigar? Porque isso perpassa muito pela educação emocional, pela regulação emocional dos pais. Não tem como você educar uma criança com afeto, com respeito, com gentileza, se você não se trata dessa forma, se você não é assim com o teu parceiro ou com a tua parceira. Se você responde gritando, se você chega em casa estressado, como que você vai ensinar a tua criança a regular as emoções? Porque ela aprende te observando. Sim. Ela aprende através do que os pais fazem, dos cuidadores. Então é muito mais desafiador educar assim, e nem todo mundo tem os recursos e habilidades para isso. Pode buscar, obviamente, mas nem todo mundo tem. Então, esse conflito geracional é uma grande barreira e eu vejo muitos pais que estão tentando ter uma educação mais respeitosa, uma educação positiva e que são alvos de muitas críticas pela família. Está faltando levar uma palmada, daqui a pouco ele vai estar dando na tua cara, porque não tem essa questão de obediência. Sim. E, na verdade, eu vejo com o meu filho, assim, é realmente desafiador. Tem dias em que você está exausta, que você teve um monte de problema no trabalho, problemas pessoais, e a criança está ali, demandando. E aí, toda vez que aconteceu, já algumas vezes de eu aumentar o tom de voz, o meu filho aprendeu a dizer, mamãe, não aumenta o tom de voz. E aí, assim, a minha mãe já olhou para essa cena com uma indignação, do tipo assim, ele tá te afrontando. Mas eu também aprendo com ele, né? E aí eu falo, desculpa, filha, a mãe não queria falar desse jeito, a mãe ficou nervosa. E aí a gente conversa. Então, em muitos momentos, ele me diz assim, mamãe, hoje eu tô muito ansioso. Aí eu falo, o que aconteceu? É porque eu tô animado que vai ter não sei o que na escola. Então, eu acho muito legal que uma criança de 4 anos entende o que ela tá sentindo. Tem adulto que tá aí dando piti, que não sabe o que está sentindo, se é medo, se é ansiedade, se é tristeza. Então, assim, essa educação mais respeitosa não é você fazer tudo que a criança quer, é você ser mandado pela criança, como algumas pessoas dizem, mas é você respeitar a tua criança para que ela se desenvolva e com isso tenha autonomia. E tenha também uma questão de saber lidar com as próprias emoções, né? De saber identificar e regular as suas próprias emoções.
Eu tenho uns pontos que eu sou, talvez, um pouco... Eu ia perguntar pra ti. Não é contrário, né? Já conheço, né? Até porque eu não sou pai, eu não entendo muito disso. Mas eu tenho uns pontos... E é legal assim... você trazer, porque tem Sim. muitas pessoas, eu acredito, que pensam como você. Eu não sei ainda o que você vai falar, mas eu imagino, né? Sim, Já também. sei. Que é essa coisa de ser mais rígido. Eu acho... Tomadinha, né? Não digo nem de eu chegar à parte da fisicamente, assim, tá? Mas também podemos falar sobre isso. Mas a questão que eu ia falar é mais no sentido de, assim, hoje eu vejo que muitas crianças, de fato, não têm limite. Isso é real. E talvez isso derive de uma tentativa de educação respeitosa demais, digamos assim. Não Eu sei se concordo seria em esse partes termo, com esse você, termo. porque eu acho que sempre que a gente sai de um extremo, a tendência da sociedade é ir para o outro. Tá. Então a gente tinha um estilo parental autoritário, que era isso, manda quem pode, obedece quem juízo, minha casa, minhas regras, né? Enquanto você estiver aqui embaixo do meu teto, você vai dançar minha música. Esse é o estilo autoritário. Do outro lado, do outro extremo, a gente tem o estilo permissivo, que são pais que são extremamente afetuosos, cuidadosos, porque aqui nesse estilo autoritário, geralmente não tinha tanto afeto, era mais regras, né? Essa coisa da obediência. Aqui no permissivo, são pais afetuosos, cuidadosos, mas que não estabelecem regras e limites. Então, quando a gente fala numa educação respeitosa, a gente está falando aqui do caminho do meio, em que existem regras e limites bem estabelecidos. E aí, cada atitude ou cada situação em que as regras não são cumpridas, existem consequências. Não necessariamente castigo, punição, apanhar, mas a criança precisa entender que tudo que ela faz tem uma consequência. Então, é diferente, e o que você traz, a tua dúvida é muito disso. Os pais que estão tentando encontrar o caminho do meio e que se perderam, foram lá para o outro oposto. E aí a criança é tão prejudicial para a criança quanto aqui. Às vezes até mais, esse estilo permissivo. Então, porque o que eu vejo hoje é uma geração, principalmente essa geração de molecadinha mais nova e tal, que não pode ouvir nada que contraria a opinião dela, que é um surto. Baixíssima tolerância à frustração, né? Não tem tolerância à frustração. Então, quando que eu posso permitir que o meu filho lide com a frustração? O ambiente familiar é o lugar perfeito para isso. Por quê? Ele tá ali acolhido. Ele tem um suporte. Então, ele quer uma coisa e não vai dar para comprar. Tem que né? saber ouvir um não, né? Às vezes, até dá para comprar, mas você sabe que não é o momento ou que não é adequado. Não vai dar. Ele vai chorar, ele vai se jogar no chão. Ok, o adulto precisa tolerar também o desconforto daquilo ali para a criança aprender também a tolerar o próprio desconforto. Então, se eu tô no mercado com meu filho e ele quer um negócio, ele começa a se jogar no chão, tem muitos pais que para os outros não ficarem olhando, para não criar um problema naquela hora, vai ali dar o que a criança quer. O que importa os outros? Você tá educando uma pessoa. Tá ensinando que se ele berrar, ele vai ganhar o que ele quer. E aí cria um padrão de comportamento que a criança entende que, daquela forma, ela alcança o que ela quer. Então não é que a criança manipula, como algumas pessoas falam. A criança nem tem maturidade para isso. Que aquilo ali é o certo. Ela aprende. O processo de aprendizagem da criança acontece pela repetição. É igual de um cachorro. Então, ela entende que né? se ela chorar, espernear, ela vai ganhar. Sim. Então, tudo perpassa pela tolerância à frustração, mas primeiro do adulto. Para a criança aprender também a tolerar. A criança vai ficar triste, vai gritar, porque ela não tem outros recursos e habilidades. Vamos pensar, gente. Não sabe negociar. Eu quero comprar uma blusa, uma roupa nova. Eu vou no shopping. E aí a blusa que eu gostei não cabe no meu orçamento. Posso até passar no cartão, dividir, mas o meu consultor financeiro diz que eu não posso. Muito então, bom. né, eu não vou comprar. Eu vou sair de lá feliz? Uhul, não comprei a minha blusa. Eu vou sair pé da vida. Às vezes eu vou lá num lugar, vou tomar um sorvete, comer um chocolate, vou fazer alguma outra coisa prazerosa para amenizar aquele desconforto, às vezes até algo disfuncional, para lidar com aquele desconforto. A criança ela vai fazer o quê? Ela tem um único recurso: berrar, chorar, se jogar no chão. O nosso papel enquanto pai e educador é ensinar a ela que existem outras formas de fazer aquilo. Então, por exemplo, se ela tá com muita raiva, que é uma emoção bem comum nessa idade, né, na infância, tá com muita raiva e vem me bater.
começa a me dar soquinho. Meu filho, já acontecia isso. Filho, bater não é uma opção. Eu entendo que você tá com raiva, eu entendo que você tá chateado, mas bater na mamãe não é uma opção. Vamos aqui nessa almofada, você pode apertar, tem até brinquedinho, você pode bater nessa almofada para aliviar enquanto ele é pequenininho e ainda não tem maturidade de entender outra coisa. Mas é dessa forma que você vai guiando o teu filho para que ele aprenda a lidar. Agora, se eu tô estressada, se eu tô nervosa, a criança começa a gritar lá no mercado, eu já tô no meu limite. Tá bom, pega isso aí. O que você ensina para a criança? Primeiro, que você não tem regulação emocional, e segundo, que toda vez que ela espernear, ela vai ganhar o que ela quer. Sim. Então, na primeira frustração, ela não desenvolveu nenhum repertório para lidar com aquilo. E cabe a quem ensinar o repertório? Nós, adultos. A criança não vai aprender sozinha isso. Esse é um corte do Boteco Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o nosso conteúdo.